Uma das coisas que eu acho mais interessantes em Dragon Ball é que o Akira fez tudo com muito cuidado e prestou atenção nos mais variados e mínimos detalhes. Por exemplo, paisagens, climas, biomas, etc. Uma das coisas que o Akira se atentou também foi a questão dos horários e dos dias que aconteceram as lutas de Dragon Ball. Por essa razão, o vídeo de hoje será para mostrar a você uma curiosidade deveras interessante, que é em que horário aconteceu cada batalha importante de Dragon Ball. Ficou curioso? Pois vem comigo que eu vou te mostrar. Então eu vou aqui reunir junto com vocês algumas lutas importantes, desde Dragon Ball clássico até a saga Majin Buu, e ali eu vou relatar para vocês qual foi o horário dessas lutas. Se você ficou curioso, aperta o botão do like para dar aquela fortalecida e vem comigo. Goku vs Pilaf. O Pilaf conseguiu prender o Goku e seus amigos lá em Dragon Ball clássico, e nesse momento todos são jogados em uma cela com um teto de vidro, e durante a noite o Goku, observando a lua cheia, acaba se tornando no Ozaru. Essa batalha, pessoal, provavelmente aconteceu de madrugada, visto que o Pilaf e os outros estavam dormindo, e quando o Goku perdeu a forma Ozaru, já estava bem perto de amanhecer. Vale lembrar que essa luta teve uma duração de praticamente uma noite. Goku vs Jack Chun. Considerada uma das lutas mais demoradas de Dragon Ball, a luta entre Goku vs Jack Chun aconteceu na final do 21º Budokai, provavelmente no finalzinho da tarde, visto que o sol começou a se pôr e a lua cheia apareceu no céu, fazendo Goku se transformar novamente em um Ozaru. Então eu arrisco chutar que essa luta aconteceu entre 4 e 5 horas da tarde, tendo seu término ali perto das 6 horas, o horário em que a lua cheia geralmente sai no céu. Goku vs Tenshinhan. A luta de Goku vs Tenshinhan aconteceu no 22º torneio, e eu acredito que o horário dela deve ter sido entre 3 e 4 horas da tarde, visto que logo após o final do torneio, todos saíram para jantar, provavelmente umas 5h30 ou 6 horas, a julgar pelo pôr do sol. Aliás, foi justamente nessa hora em que o Kuririn foi assassinado pelo Tamborim. Goku vs Tamborim. Naquele mesmo entardecer, o Goku foi nocauteado pelo Tamborim, e quando acordou encontrou Yajirobe, e ali, após comer o peixe do gorducho, ele eliminou o Tamborim com muita facilidade. Provavelmente essa luta aconteceu antes do meio-dia, ali no período da manhã. Goku vs Piccolo Jr. A luta entre Goku vs Piccolo Jr. aconteceu muito provavelmente na parte da tarde, entre 3 ou 4 horas da tarde, visto que geralmente as finais do torneio aconteciam no entardecer, próximos ao pôr do sol. Goku e Piccolo vs Raditz. Para que a gente possa descobrir o horário dessa luta é muito fácil. Porque, pessoal, essa luta provavelmente deve ter acontecido entre meio-dia e 1 hora da tarde, visto que o Goku e o Gohan foram para uma reunião, algo parecido como se fosse um almoço na casa do Mestre Kami, então dá para entender que essa luta aconteceu no período da tarde. Guerreiro Z vs Saiyajins. Essa luta, galera, é uma das lutas mais bem detalhadas de Dragon Ball, porque o anime deixa muito claro que os Saiyajins vieram para a Terra às 11h45 da manhã. Então eles aterrissaram, deram as boas-vindas, destruíram toda a cidade, e depois o anime deixa bem claro que por volta das 12h15, os Saiyajins foram até onde estava Gohan e Piccolo. Com isso eles vão, plantam os Saibamans, começa a porradaria, muita conversa, acontece o X1 entre os Saibamans, e nesse período inteiro, galera, provavelmente eu acredito que o Yantia ele morre ali às 12h40, e eu vou já explicar o motivo pelo qual eu acredito que seja esse horário. E aí começa então o massacre. Tenshinhan e Chaos provavelmente morreram entre 1 hora e 1h30 da tarde, e após a morte do Tenshinhan, o Vegeta dá 3 horas para o Goku chegar. E aí é somente a gente fazer as contas. Se o Tenshinhan morreu entre 1 hora e 1h30 ou 1h40, e o Goku ganhou 3 horas para poder chegar, então provavelmente a batalha recomeçou por volta das 4h30 da tarde, galera. Então essa afirmação faz muito sentido se a gente for levar em consideração que o cenário da luta mostrava ali o pôr do sol. E quando o Goku chega no campo de batalha, provavelmente sejam as 4h30 ou 4h40, considerando o tempo que o Goku passou ali no atraso, E nesse período, Piccolo já estava morto. Então, logo após derrotar o Nappa, Goku e Vegeta vão para outro lugar, onde começam a lutar. E muito provavelmente o horário em que eles vão é 5 horas ou 5h10 da tarde.
E a luta termina lá para as 18 horas. A prova é que quando eles vão coletar os corpos dos Guerreiros Z, já está tudo escuro, mostrando que a noite já havia chegado. Um outro detalhe também é que quando o Goku e o Vegeta mudam de cenário, parece haver uma alteração nos horários, visto que aquele cenário ainda era mais ou menos de dia. Se isso for realmente verdade, significa que no território onde estavam os corpos dos Guerreiros Z já era bem mais tarde. Talvez o fuso horário fosse, sei lá, 1 hora menos aonde o Goku e o Vegeta estavam e 1 hora mais aonde estavam os Guerreiros Z. Saga Frieza. Eu não tenho muitas informações sobre os horários da Saga Frieza, só sei que ela se passou em um período de aproximadamente 36 a 40 dias. Isso porque, quando a Bulma, Gohan e Kuririn chegam no planeta, o Frieza já estava lá há algum tempo. Então, se a gente for parar para analisar, esse tempo nós não sabemos mais ou menos quanto estimar, mas a gente pode deduzir que aconteceu ali pouco tempo depois da derrota do Vegeta, até porque o Freeza estava ouvindo tudo pelos Scouters, Mas como o Gohan e o restante levaram 30 dias para chegar lá, vamos deixar esses números como esse daqui mesmo, certo? Quando o Goku se recuperou, ele foi logo para Namekusei, e a viagem dele levou apenas 6 dias. E então a gente vai fazer aqui as contas, porque depois que ele chega na Namekusei, tudo acontece de forma corrida, ou seja, não teve ali um intervalo de dias, não, tudo aconteceu de forma corrida. O que significa que provavelmente a Saga Frieza levou entre 36 a 40 dias, podendo ter uns dias a mais aí além dos 40, devido justamente à viagem do Frieza a Namekusei. Saga dos Androides no futuro. O horário em que os androides apareceram no futuro foi às 10 horas da manhã. E aí aconteceu o assassinato de todos os Guerreiros Z e tudo mais. E depois disso levou mais ou menos 10 anos até o final da Saga dos Androides nessa linha alternativa. O que significa que a Saga Majin Buu demorou muito mais do que na linha temporal que nós conhecemos. Guerreiros Z vs Androides no passado. Os Guerreiros Z deveriam lutar contra os androides às 10 horas da manhã, no dia 12 de maio. Essa foi a informação dita pelo próprio Trunks, quando ele veio do futuro. Só que no passado, devido à alteração da linha temporal, a luta começou 35 minutos depois das 10 horas. Então, provavelmente, toda essa luta entre os Guerreiros Z vs Android, no passado, se deu ali por volta das 10h35 até 1 hora da tarde. Goku vs Cell. A luta do Goku vs Cell começou ali por volta do meio-dia. Isso ficou nítido porque o próprio anime deixa claro quando o apresentador vai falar mais ou menos ali as informações. E também fica explícito porque a Tite manda o Goku tomar bastante cuidado e ela vai levando um negócio tipo como se fosse um almoço para o Goku. Então provavelmente esse combate acabou por volta de 1 ou 2 horas da tarde. Até porque nós conseguimos perceber que assim que todo mundo lá é ressuscitado, o Trunks volta à vida e tal, o Trunks diz que vai descer, vai descansar, vai dormir bastante nessa noite para no outro dia poder viajar. O que significa que realmente a noite já estava se aproximando, ou seja, era na parte da tarde. Saga Majin Buu. Por mais que seja uma saga extremamente extensa, em questão de episódios, essa saga aconteceu há exatamente 2 dias. Sim, muitas pessoas não engolem essa informação devido ao fato de que a saga Majin Buu é muito extensa, mas no universo de Dragon Ball ela acabou bem rápido, sendo apenas 2 dias. Então todos os acontecimentos que nós temos ali na saga Majin Buu só durou 2 dias. Bom, mas e você sabia dessas informações? Bom, quando eu descobri sobre a saga Majin Buu, a minha cabeça praticamente explodiu, Mas e você, concorda ou discorda? Deixa nos comentários, porque é muito importante. E se você também puder agregar com alguma informação, deixa aí nos comentários, tá? Porque eu vou conversar com você e a gente vai poder discutir um pouco, beleza? É isso aí, galera. Tchau!